eles fazem isso para realmente ter uma performance melhor dentro da empresa, mais, no caso da Engevix, mais do que conquistar contratos. O senhor era não sei se é uma pergunta tão apropriada, mas se for o caso o senhor entenda que não responder. O senhor era um representante, um agente em tudo isso da Engevix, ou do grupo político, ou do pessoal da Petrobras? Eu sempre atuei, até esse evento da ROMP, vamos imaginar, eu usei esse meu relacionamento político para obter um benefício próprio e da consultoria Engevix. Ou seja, no início, aquela troca de informações que eu fazia com o grupo político visava efetivamente conseguir contratos para a Engevix. O senhor chegou a alguma vez a ameaçar? Não, de forma nenhuma. Nem eu, e pela própria montante pago à Petrobras, da casa, né, ao Duque, ao Pedro, fica claro que eles também nunca ameaçaram. Eles então nunca chegaram ao senhor, a Engevix paga ou não tem contrato? Não. A única ameaça que houve por parte de Renato Duque e Pedro Barusco diz respeito à licitação ganha pela Engevix no caso dos cascos replicantes. E o senhor pode me esclarecer o que foi isso? Da mesma forma que no início a JAMP e eu atuei para poder qualificar a Engevix que não estava qualificada para contratos de EPC. No caso das obras de offshore, a Engevix também não tinha qualificação para fazê-lo. Mas ela tinha já um contrato de manutenção de plataformas numa outra diretoria, ela tinha atuação nesses serviços offshore, certo, no mar, mas não estava qualificado. A pedido do Gerson, nós fizemos um trabalho, juntamos a documentação, os contratos, as performances todos, aqueles critérios de notas que são dadas pelo cadastro da Petrobras, e a Engevix conseguiu ser qualificada e foi convidada para a licitação dos cascos replicantes. Essa licitação, ela tinha uma característica que a Petrobras colocava à disposição das empresas o estaleiro que ela tinha adquirido do Walter Torres, não adquirido, mas tinha feito o arrendamento do Walter Torres. Quem quisesse usar o estaleiro poderia usar aquele estaleiro. Isso dava a Engevix então a possibilidade, porque não tinha estaleiro, de fazer essa proposição para a Petrobras. Por surpresa de todos os concorrentes, numa sexta-feira, a Engevix deu o menor preço para a produção dos cascos, que na verdade não são cascos, mas são cascos equipados até a linha d'água. Por isso que tem esse valor tão alto, não é um casco vazio. Sim. E isso causou uma surpresa enorme. No sábado, na minha casa do Rio de Janeiro, estiveram Pedro Barusco e Renato Duque, para me avisar que que a licitação seria cancelada. Porque essa obra nós não podemos ganhar, porque o nosso preço era um preço inexequível, que existia compromissos já estabelecidos com a Queiroz Galvão, ela que ia ganhar essa obra, ela que tinha o melhor projeto, projeto consagrado, feito pelo projeto Samsung, e que eles iam cancelar. E eu falei, olha, eu acho que vocês não vão conseguir cancelar, porque eu participei, eu sei que essa proposta da Engevix é séria, é muito bem desenvolvida. Houve um gasto muito grande para desenvolver um casco específico para isso. E eu vou trabalhar, juntar para que vocês não consigam cancelar essa licitação. Essa foi a única ameaça que a gente recebeu por parte do Pedro e do Renato Duque. Mas isso vinculado de alguma forma a pagamento de vantagem? Não, primeiro, nessa altura ele falou, mas você não se preocupe, porque nós nos responsabilizamos pela sua comissão. Eu falei, eu não estou interessado na minha comissão. A Engevix não entrou aqui e eu não estou participando
para ganhar a comissão. Ele é meu parceiro, o Engevix era meu parceiro, e nós temos interesse no contrato. Foi aí que eu juntei, aí sim, todo o apoio político que eu pude, o Gerson também, né? Aí houve o apoio político até do pessoal lá do Sul, do Rio Grande, do prefeito, de todo mundo, né? Enquanto se ganhava tempo para justificar por que o preço do Engevix era efetivamente mais barato do que o preço da Queiroz Galvão, que era em função do contrato. Após essa fase, aí sim houve o acerto para a comissão. A comissão paga e prometida era porque existia preocupação da performance do contrato no futuro. Sim. Ou seja, se você ficar na mão da Petrobras para um contrato de 3 bilhões de dólares, tendo, vamos chamar assim, a casa contra você, seria uma situação muito difícil. Então, não sei se entendi, mas chegou a ser condicionado a aprovação da Engevix final para esse contrato ao pagamento da comissão? Não, porque a aprovação desse contrato coube a diretoria de exploração e produção, o diretor Estrela, não foi pela diretoria de engenharia. O acerto de comissão com a diretoria de serviços, ela tinha uma correspondência com o andamento do contrato, não foi pela contratação. Acho que são essas questões do juízo, talvez tenha mais alguma coisa que eu tenha aqui ouvidado, mas qualquer coisa eu volto com alguma coisa complementar e eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Milton. Boa tarde, doutor Robson. Aspectos bem pontuais. A primeira questão é sobre o senhor José Antunes. O senhor viajou então com ele, mas o José... Gerson, José Dirceu e eu. Foram ao Peru, é isso? Ao Peru. Isso foi... 2008. 2008. E na execução do primeiro contrato da Engevix com a JD? Foi o primeiro contrato. Foi subsequente a isso a assinatura do primeiro contrato, acho. O primeiro contrato foi para legitimar os pagamentos em decorrência dessa viagem? Doutor Robson, não foi para legitimar. Eu me posiciono de novo dizendo que efetivamente eu achava que houve uma retribuição pela prestação do pagamento, isso. E quem que era responsável por essa área internacional? Ali existia uma responsabilidade dupla, né? Porque os assuntos tratados do Peru não envolviam só a área industrial, que era do Gerson. Existia muito na área de barragens, como disse o ministro de Águas, na área de barragem, naquela altura acho que era diretor, não era vice-presidente, era o Zé Antunes. Então, os dois estavam envolvidos nesse contrato. Certo. E após a assinatura desse contrato, houve outros 4 contratos. Sim. Esses o senhor menciona que não foram prestados. Não, isso, não foram prestados. O senhor saberia dizer se a decisão pela assinatura desses outros 4 contratos também passou por ambas as diretorias, do Gerson Almada e do Antunes? Esses contratos todos têm referência ao Zé Dirceu? Todos referência ao Eu acredito que tenha passado só pelo Gerson. O senhor nunca comentou, o José Antunes nunca comentou com o senhor sobre esses contratos? Não, houve o Antunes, eu comentei com o Antunes, houve uma solicitação do João Vacari sobre o contrato de gerenciamento das obras de Belo Monte. Ele me disse, Milton, conversa com o pessoal da Engevix, porque eu estou sabendo que as gerenciadoras já receberam o down payment, o primeiro pagamento, e algumas parcelas, porque as empreiteiras já receberam, e o contrato de gerenciamento é em função do andamento das obras das empreiteiras, para que a Engevix me dê uma posição aí sobre esse andamento que está aí. Eu comentei com o Gerson, aí o Gerson comentou com o Antunes, porque aí a diretoria ou a vice-presidência era do Antunes, aí já era a vice-presidência. Ele concordou com o pagamento, nós assinamos um contrato entre Engevix e GEP de R$2 milhões. Houve o pagamento de 500 e pouco, que se referia ao pagamento que eu fiz em dinheiro para o João Vacari de R$400 mil, e depois esse contrato teve um andamento diferente, foi cancelado, e o Antunes passou a fazer esses acertos, se é que eles existiram,
que não tenho conhecimento, de uma forma independente. E esse contrato era um pagamento de propinas referentes a Belo Monte. Referente a Belo Monte. Cujo pagamento teve a solicitação do Vacari. Do Vacari, 1%. E a aprovação de Almada e Antunes. Eu só me relacionava com a Almada. Eu não sei se internamente o Gerson participou disso. Mas ele encaminhou a solicitação para o Antunes e quem decidiu foi o Antunes. O senhor não sabe dizer se houve outros pagamentos? Não sei dizer. A continuidade que seria até 2 milhões feito pela Jamp não foi. O contrato foi cancelado. Só foi feito um pagamento de 500 e pouco, que se você tirar, se o senhor tirar as despesas de impostos, etc., vão dar os 400 mil reais que foram pagos. E esse objeto contratual não foi prestado? Não foi prestado. Nem devolvido à Engevix posteriormente? Não. Os recursos? Não. O senhor mencionou também que Cristiano Koch era responsável pela parte financeira, né? Administrativa financeira. Como que era a participação dele nessa parte financeira? O senhor falou até que conversava com a Almada e depois... Todo o relacionamento que eu sempre tive, que a Jamp sempre teve com a Engevix, sempre teve início em acertos e decisões tomadas por mim e pelo Gerson Almada. Em qualquer assunto, com exceção desse de Belo Monte. O único. O resto todos tinham o início entre uma conversa minha com o Gerson. Depois dessa conversa acertada os percentuais de remuneração, os valores que iam ser repassados, as participações, essas coisas todas, na época da liquidação, né, esse acompanhamento era feito pelo meu irmão José Adolfo, que sentava com o Cristiano e acompanhava os contratos, ou seja, nós temos direito a receber tanto, eles faziam lá o faturamento e as parcelas eram pagas. No caso dos contratos da rubrica 4.000, da mesma forma, os assuntos eram tratados com o Gerson, eu sentava com o Gerson e comunicava que eu havia acertado com o João Vacari X mil reais ou R$1 milhão, ele passava para o Cristiano elaborava o contrato e essa era feito o procedimento de assinatura e o pagamento. Certo. O Cristiano, ele tinha ciência de que esses contratos não tinham sido, ao menos não integralmente, prestados pela Jamp? Não, ele tinha ciência mesmo porque o escopo desses contratos eram dados por alguém da área dele. Não sei se por ele, mas alguém da área dele, né? O jurídico respondia a ele. E ele teria que nos pagar um valor de R$1 milhão, o jurídico ou ele, embaixo da gestão dele, definia que o escopo seria estudo de viabilidade para participar de leilão das linhas de transmissão. Objetos inexistentes. Objetos inexistentes, isso. O senhor Almada a Engevix apresentou em juízo uma tabela com alguns contratos. Ela foi anexada à denúncia, anexo 102. Excelência, posso passar uma via para ele? Anexo 102, a denúncia? Isso. Então é uma tabela aqui, começa o contrato, numeração, Revap, P8817. Pois não. Senhor Milton, aqui constam alguns contratos com um objeto relacionado à Petrobras. Por exemplo, esses dois da primeira folha, P8817 100505 final e outro 100206. Esses são os contratos por meio dos quais a Jamp recebeu recursos da Engevix? Eu acredito que sim, né? Pode não ter referência a esses contratos, porque essa época que está aqui 2005, janeiro de 2005, quem cuidava desses contratos era o Carlos Eduardo, que era o diretor da Engevix, que tinha esse relacionamento com a Petrobras, no caso mais Transpetro, e que depois veio a falecer num acidente de automóvel. Eu acho que isso não se refere ao desenvolvimento do contrato em si, mesmo porque os valores são pequenos, mas pode ter sido algum favor
alguma solicitação, até mesmo no grupo político que foi feito, eu solicitei o contrato e foram dadas essas referências. Eu não me recordo, mas pode ser que tenha sido feito isso. Se o senhor for na terceira página, por exemplo, tem ali no terceiro quadro, Cacimbas, fase 3. Sim. O primeiro desses contratos é... 28 milhões, isso? Isso, 28 milhões e 800. Tem como objeto prestação de serviços de avaliação de performance, apoio, implantação de projetos e montagem eletromecânica para a unidade de tratamento de gás natural. Esse foi o contrato que permitiu ao senhor receber os recursos, em parte destinados para o grupo do Dirceu e... Isso. Existia... Vou tentar qualificar quais eram os serviços que a JAMP efetivamente fazia. O contrato de Cacimbas 1, ele é determinante para a Engevix. Foi o primeiro contrato na modalidade de EPC. Ou seja, preço fechado. Houve um aditivo, mas houve um aditivo muito pequeno de valor. Logo depois de Cacimbas 1, quando se menciona o Plan Gás, na verdade a Petrobras ela começou a explodir de investimentos, ou seja, era investimento no Plan Gás, investimento em refinaria, investimento em qualquer coisa, no offshore. A Petrobras comprava tudo e queria fazer tudo ao mesmo tempo. E usava esses players, as empreiteiras para executar isso que está aí. Então, na hora que você era convidado e fazia um orçamento de obra, tudo isso feito pela Engevix, e participava de uma licitação e ganhava, a realidade da obra depois era outra. Ou seja, os fornecedores que inicialmente você tinha cotado os preços, estavam fornecendo equipamentos também para Odebrecht, para outras empresas, em outros empreendimentos, e elas não iam poder mais te entregar no prazo, o preço não era mais o mesmo que ele tinha cotado. A Petrobras, ela tem uma sistemática que você, para ser fornecedor da Petrobras, você precisa ser qualificado. Da mesma forma que a Engevix era para a obra, os fornecedores também. Então, existe sempre uma luta de novos fornecedores quererem ser qualificados na Petrobras e os que estão lá não quererem deixar, dizendo que o equipamento não é bom, que não é bom, que não é bom. Então, primeiro foco nosso, ou seja, o primeiro foco meu, no meu dia a dia na Petrobras, era resolver os conflitos que a Engevix tinha com a burocracia da Petrobras. Não era eu que ia lá, era o gerente da Engevix que ia lá. Mas isso gerava conflitos tremendos. Com o quê? Com a área de materiais, que não qualificava um compressor chinês. Às vezes a gente não estava nem interessado em comprar o compressor chinês, mas eu precisava da cotação do compressor chinês para que os fornecedores que eu iria comprar baixassem os preços, porque estava todo mundo querendo comprar. Então, essa era uma atividade que a gente fazia sistematicamente, esses conflitos. Nessas obras... Só para a gente contextualizar, isso estava dentro daquele montante que o senhor colocou terço. Isso, da parte da JAMP. Isso. A pergunta, só para a gente trazer mais para o escopo aqui da denúncia, senhor Milton. Então, se esses contratos que constam nessa tabela, inclusive alguns com objetos de contratos que o senhor mencionou em que houve oferecimento de vantagens indevidas, se eles seguiram todos eles essa dinâmica de um terço para promessa de casa, todos para... Todos. Então, eles foram, de certa forma, sobrevalorados ou alguns não prestados? No caso da JAMP? Isso. Não, aqui no caso da JAMP, o que isso alterava? Todas essas atividades, elas iam repercutir na obra. Sim. Essas obras da Petrobras, como um todo, nenhuma terminou no prazo. Nenhuma terminou no custo que tinha sido orçado anteriormente. Todas tiveram aditivos. Como a remuneração nossa era proporcional ao valor dos contratos, elas também eram afetadas pelos aditivos. Mas os aditivos aqui referidos não são aditivos para aumento de preço. Eles têm o início, na verdade, de eventos que ocorreram na obra. Certo. Quando havia aumento de preço, também havia destinação para o grupo político correspondente. Difícil você ter, eu não lembro de nenhum caso da Engevix que tenha sido concedido aumento de preço por alguma comissão da Petrobras por nada. Não. Certo. Com relação o senhor mencionou sobre o Roberto Marques, né, o vulgo Bob Marques,
retirava dinheiro em espécie do grupo político do José Dirceu. Sim. Esse dinheiro em espécie que ele retirava, ele estava vinculado também às obras da Ingevix? Estava. O Luiz Eduardo, da mesma forma? Da mesma forma. Com que periodicidade que eles retiravam esse dinheiro? Rezavam para chegar no final do mês. Mensalmente? Mensalmente. E com relação ao Júlio César, o senhor falou que ele estava mais vinculado aos imóveis, né? Eu conheci muito pouco o Júlio César. Eu posso até ter visto no escritório do José Dirceu mais vezes, mas a minha conversa com o Júlio refere-se, acho que especificamente ao imóvel do apartamento da Camila e a Vinhedo. Ele tinha consciência que o senhor representava a Ingevix, que recebia em favor do José Dirceu? Eu acho que ele tinha referência que era uma pessoa ligada ao grupo político e que provia recursos, isso não tem a menor dúvida. Ele tinha conhecimento que o senhor recebia valores indevidos e repassava para o Dirceu? Sim. Seriam essas questões de ciência. A sinalização tem perguntas? Sim, perguntas. Os defensores. Sim. Depois eu me virar lá? Como ela bem pode, porque é gravado só o áudio. Só fale sempre ao microfone. Pós-convite pelo advogado de José Antunes. Boa tarde. Boa tarde. O senhor mencionou aqui o contrato de Belo Monte e eu vou me ater tão somente a seu termo de colaboração 22, que diz respeito a Belo Monte, diante das perguntas do Ministério Público. No seu termo de colaboração aqui, o senhor falou que após o contrato ter sido firmado com Belo Monte, o João Vacari veio pedir uma participação em Ingevix. É isso mesmo? Isso, uma participação sobre o contrato de gerenciamento, né? Sobre o contrato de gerenciamento. Isso. Muito bem. Daí depois o senhor afirma aqui que o senhor conversou com o Gerson Almada, que concordou com esse pagamento. Não, ele não concordou na hora, ele deve ter conversado com o Antunes e me respondeu que eu poderia fazer o pagamento, que eles iriam ressarcir os valores. Deve ter conversado, mas o senhor participou dessa conversa? Não, eu nunca participei de conversa com o Antunes. Tá. Daí depois o senhor informa aqui que foi pago valor valor bruto de 523, que na verdade foram 523 mil reais mais ou menos. Tá? E depois o senhor foi ressarcido pela Ingevix desse valor, é isso? Não, eu paguei 400 mil reais em dinheiro ao João Vacari. Ao João Vacari. Isso. E só depois disso, como o senhor fez aqui, foi celebrado... Na hora que o Gerson autorizou, eu fiz o pagamento. Em espécie? Em espécie. Tá. E só depois disso que foi feito o contrato? Só depois disso que foi feito o contrato com a Ingevix. Tá certo. O senhor não participou de nenhuma conversa com o Antunes com relação a esse contrato? Não participei de nenhuma conversa com o Antunes referente a esse contrato. Aliás, não referente a esse, nem a nenhum. Muito obrigado, excelência. Outros defensores. Boa tarde. Pelo advogado, pela defesa do José Dirceu, excelência. Milton, eu queria entender um pouco essa relação do senhor com o José Dirceu. Como é que isso foi se criando, foi criado? O senhor, quando começa a trabalhar com a Ingevix, em que época, mais ou menos? Eu comecei a trabalhar com a Ingevix em 98. 98. Nesse momento o senhor era funcionário interno da Ingevix? Eu não era funcionário, eu era empresário, eu tinha uma empresa de consultoria, eu propus um negócio para a Ingevix, ela aceitou, nós disputamos uma licitação e ganhamos. Perfeito. Mas que depois, dentro do... esse era o único contrato que nós tínhamos naquela época. Eu tinha uma disponibilidade de tempo muito grande. E dentro da estrutura desse contrato existia um coordenador geral. O que o coordenador geral precisava ser? Engenheiro civil, que eu sou formado há mais de 15 anos, eu sou formado há mais de 40, ou mais de 40, quase 45. Então naquela altura eu me enquadrava. E como eu tinha disponibilidade de tempo, eu me propus e fui então contratado, também como funcionário da Ingevix, para a execução deste contrato como coordenador geral. Entendi. Nessa época já existia a JAMP? Não, ela foi feita nessa época, a JAMP. E aí, então, desde essa época, o senhor já trabalhava prestando serviços? Foi a primeira empresa de consultoria que eu tive com o meu irmão. Até então nós éramos empresários da construção civil. Perfeito. E a partir daí, com a criação da JAMP, o senhor passa a prestar serviços, vamos dizer assim, exatamente, à Ingevix. Perfeito. E com
Petrobras, especificamente, o senhor entra ou inicia a trabalhar ou prestar serviço junto com o Ingevix a partir de... Para a Petrobras? Isso. A partir de final de 2003. Perfeito. O senhor disse que aí conhecia ali... Acho que o senhor... Eu conheci antes, nos anos 90, eu conheci Fernando Moura. Conheci Fernando Moura em viagens, eu nunca tive negócio com ele, eu só o conhecia. Quando houve a vitória do PT na eleição de 2002, logo no início do ano, os meus amigos, já que a gente tinha uma frequência de um grupo mais próximo, porque eu tenho um grupo de amigos que gosta de jogar tranca, ele também gosta de jogar tranca, então começou nesse grupo de amigos dizendo que o Fernando seria responsável pela indicação da diretoria da Petrobras, que ele estaria envolvido com a Petrobras, e eu obviamente defini que eu tinha que me ligar a ele porque seria fonte de bons negócios. Claro. Aproximadamente, durante esse período todo, que valor o senhor recebeu como um todo? Qual o período que está se referindo? O período das relações de 2003, início dos trabalhos, agora especificamente com a Petrobras e Ingevix. Do grupo Ingevix foram 50 e poucos milhões, eu acho, agora não estou muito lembrando. Relativos à Petrobras? A Petrobras, isso, está fora disso que está aí o contrato da Ecovix. Tá. 50 e poucos milhões de reais, estamos falando? De reais, estamos falando de reais. Tá. Isso, mais ou menos, se a gente pegasse esses contratos todos, que porcentagem nós estamos falando? Uma ideia de porcentagem? Do contrato? De tudo, esses 50? Eu falei, aproximadamente, o cálculo deu 1,8. 1,8. Bruto. O senhor veio a conhecer o seu Zé Dirceu em 2007, o senhor me disse. Diretamente. A fama veio antes dela, claro, ou seja, claro. Eu estava me relacionando com o Fernando Moura, que atuava em nome dele, dito pelo Fernando Moura, eu nunca havia me encontrado com ele. Depois do evento do Mensalão, depois do início das idas e vindas de Fernando Moura para Miami, houve uma época que acho que ele resolveu mudar para Miami, para dar continuidade às coisas que ele tocava aqui, que na verdade grande parte eu passava a ele, como informação, né? Ele me apresentou o Zé Dirceu diretamente e eu conheci o Zé Dirceu no escritório que ele tinha na rua Botucatu, o primeiro escritório dele, e lá foi a primeira reunião que eu fiz com ele. Entendi. Até então, até 2007, Cacimbas, por exemplo, já existe Cacimbas 1, quer dizer, quando eu falo Cacimbas 1, porque na verdade é Cacimbas 2. Na verdade, Cacimbas 2 foi a primeira Cacimba. E Cacimbas 3, que a expansão foi em 2007. Tá. Então, não, os valores foram posterior a isso, mas o contrato... O negócio existiu antes, anteriormente. Cacimbas 2... Anteriormente, Cacimbas 2 é de 2005. De 2005, perfeito. Quando Fernando Moura... o senhor me disse o valor recebido pelo senhor. O valor recebido para Fernando Moura, o senhor sabe me dizer aproximadamente? Não sei, mas é razoável, não sei dizer. O Fernando usava uma sistemática, ou seja, fora os valores assim, que foram repassados... vamos chamar assim, para o Silvinho, né? Na verdade é Fernando Silvinho, que são valores que foram pagos por outras empresas, que são valores vultuosos. Aquele de Engevix, o Fernando usava uma sistemática, ele ia no escritório e entregava um bolo de contas para serem pagos, né? Então, assim, desde compra do imóvel até condomínio, despesa da filha, despesa do filho, qualquer tipo dele, do irmão, do tio, de um monte de gente. Entendi. Vou agora pular um pouco no tempo. Se a gente for para o contrato da Hope, por exemplo, eu vi ali, inclusive, num dos depoimentos que o senhor deu nas delações, o senhor diz em algum momento que repassa a Fernando Moura um valor, isso muda de tempo em tempo, mas aproximado, referente à Hope de 180 mil reais, repassa ao Luiz, irmão do Zé Dirceu, um valor de 30 mil reais, alguma coisa são assim. coisas diferentes. Eu vou interromper um minutinho pelo tamanho do Pois não.